Boa noite, paz do Senhor, mais uma vez. Vamos orar. Pai, continua aqui conosco, Senhor. Jesus, abra nossa mente, o nosso coração. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para transformar o nosso entendimento, Senhor. Tira toda a certeza, toda a convicção que nós temos aqui na nossa carne, Pai, e nós queremos o Senhor na nossa vida. Nós queremos a Tua verdade sobre nós, Pai. Queremos o Senhor sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos. 7 e 8. Tiago, capítulo 4. 7 e 8. Diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Solta aqui. Já há algumas semanas que eu tinha lido esse trecho aqui, e eu anotei algumas coisinhas bem rápidas, assim, eu tenho esse costume, às vezes estou lendo, ou estou ouvindo alguma coisa, sei lá, e aí alguma coisa dá aquele sinalzinho de alerta, e opa, saio correndo, anoto aqui, e fui buscar algumas coisas hoje, algumas referências e tal, e eu lembrei disso aqui, né, lembrei desses versículos. Comecei a pensar, Senhor, óbvio, assim, está um pouco claro aqui as coisas aqui, nesses versículos aqui, submeter, resistir, aproximar de Deus, tal. Eu falei, mas o que o Senhor quer, assim, né? Assim, só ler isso daqui, eu acho que já devia ser claro, mas vamos lá. E eu comecei a pegar palavra por palavra, assim, desses versículos. Os principais verbos, vamos dizer assim, né, que são verbos de ação aqui. Então, nós lemos aqui: submeter-se a Deus, resistir ao diabo, aproximar-se de Deus, limpar as mãos e purificar o coração. E eu peguei um pouco disso aí, e eu quero falar um pouquinho disso aqui, eu quero compartilhar um pouquinho essa noite exatamente sobre cada um dessas frases aqui, ou dessas palavras que eu comentei aqui agora. A primeira é submeter-se. Se a gente olhar aqui o início do capítulo 4 de Tiago, nós vamos ler que o título é A Submissão a Deus. E aí ele começa falando, olha, de onde vêm as guerras, de onde vêm as contendas. Ele começa a falar, etc. Ele começa a explanar, e aí ele chega aqui no versículo 7 dizendo, olha, então, por isso, vocês precisam se submeter a Deus. E da mesma maneira, eu lembrei também lá, quando eu ministrei aqui sobre Ezequiel, capítulo 37, que é o Vale dos Ossos Secos, que a primeira coisa que eu disse lá é que, começa dizendo, o primeiro versículo, que a mão do Senhor estava sobre ele. Ele estava debaixo da mão do Senhor. Da mesma maneira aqui, é um outro exemplo. Nós não vamos conseguir absolutamente nada na nossa vida com Deus, se nós, em primeiro lugar, não nos submetermos a Ele. Só que se submeter a Deus não é algo simples, não é algo fácil. O que significa, o que é submeter-se? É confiar, obedecer, sem questionar. E é difícil a gente fazer isso. E se a gente for olhar na palavra de Deus, lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, nós vamos ver lá que Jesus fala o seguinte, olha, quem tem os meus mandamentos e obedece, este é o que me ama. Então presta atenção no negócio. Para eu submeter, eu preciso confiar. Eu preciso obedecer.
E olha o que Jesus está falando. Eu sei que você me ama, se você me obedece, se você cumpre os meus mandamentos, consequentemente, se você está sujeito, submisso à minha vontade. Consegue entender isso? Estar submisso a Deus não é falar assim, eu sou crente e vou para a igreja. Isso não é submissão. Isso é ser crente. Sim, ok, tá bom. É um primeiro passo. Agora o próximo passo é a gente estar debaixo das mãos de Deus. E por que eu digo que é difícil isso? Porque a nossa carne grita. Porque a minha vontade, eu posso falar de mim, né? Mas eu imagino que alguns de vocês também, a minha vontade grita. Porque muitas vezes a vontade dele e estar submetido à vontade dele não corresponde à minha vontade e ao que eu desejo fazer da minha vida. É simples assim. E são coisas simples. Isso acontece tanto com coisas muito simples, como com coisas extremamente complexas. Já aconteceu com você, de um dia você está saindo de casa, e você sentindo assim, cara, não fica em casa. Sei lá, por que assim? Aí você vai orar ali, você sente um negócio, aí você vai orar, você sente paz, fala, não vou sair não, cara, vou ficar por aqui mesmo. Puxa, mas eu já marquei o negócio, já fui não sei as quantas. Então, mas na boa, cara, eu prefiro desmarcar alguma coisa com a pessoa do que, sabe, não tá aqui. Coisas simples como essa. E coisas tão complexas, talvez, como mudar de emprego, como sair, sei lá, como fazer coisas extremamente complexas na nossa vida. Se nós estivermos submissos à vontade dEle, nós estaremos, sabe ao quê? Sabe submissos ao quê? À nossa própria vontade. E eu posso te garantir que a nossa vontade, por mais que ela pareça boa, ela não é a vontade de Deus. Entendem isso? Então pode dizer o seguinte, poxa, mas eu estou saindo porque eu vou encontrar meu irmão e eu vou lá, sei lá, tomar um café com ele lá para ver se ele está tudo bem. Aparentemente não tem problema nenhum nisso. Entenda, a nossa vontade muitas vezes ela não quer dizer que a vontade é sempre mal. O nosso desejo é sempre para o mal. Nem sempre. Talvez em grande parte do tempo, mas nem sempre. Mas o fato é que mesmo na nossa boa vontade, o diabo pode pegar a gente. E pode transformar isso em uma armadilha para nós, entende? Então, o fato aqui é 2 pontos importantes sobre a nossa vontade e a submissão. O primeiro é, Senhor, eu preciso estar debaixo da tua vontade, do teu querer. Eu preciso estar submisso. Cara, submisso é submissão. Nós não temos esse costume no Brasil, né? Não temos, mas em países que nós temos lá rei, rainha, sabe? É fácil, aqui no Brasil a gente tem isso, por exemplo, no exército, na polícia. Se eu estou chegando próximo lá, se eu sou um soldado e está passando lá um tenente, cara, imediatamente eu tenho que, opa, é ou não é? Sabe, me portar, opa, sentido, entrar ali, até que o cara falou, relaxa aí, tá tudo bem, tudo, o cara, opa, beleza. Isso é submissão. Não importa onde você esteja, não importa quem você seja, não importa nem quem a pessoa é, que talvez você nem conheça, mas se você sabe que é uma autoridade, o cara literalmente... É assim que acontece. Isso é submissão. Sabe, isso é estar debaixo, ele fala assim, cara, eu sempre estou nessa situação. Eu sempre estarei aqui. Sabe, e com Deus, é óbvio que a gente não vai bater continência nesse sentido com Deus, mas a gente não tem essa submissão à vontade e a Deus. Enquanto as coisas estão acontecendo da maneira que eu acho que deveria acontecer, eu estou submisso a Deus. Mas a partir do momento que Deus fala assim, filho, não vai por aí não. Aí começa a carne florescer. E aí você começa a pensar assim, não, mas peraí, também não é bem assim. Poxa vida, mas eu estou fazendo tudo certo. Mas poxa vida, eu já estou lá na igreja. Mas poxa vida, eu já sirvo a Deus. E por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso ir ali? Por que eu não posso não sei o que lá, não sei o que lá? Por que eu não posso comprar? Por que eu não posso ver? Entenda, isso é a submissão, entenda. Eu estou falando de submissão à vontade de Deus. Não estou falando de submissão à vontade da igreja, não estou falando de submissão à vontade de ninguém. Estou falando de submissão à vontade de Deus. Aí entra um grande parênteses aqui. Tá bom, pastor, mas como eu sei a vontade de Deus? Como eu sei distinguir a voz de Deus? A gente não vai conseguir distinguir a vontade de Deus se em primeiro lugar a gente não estiver debaixo da palavra dele.
A vontade dele está aqui, ó. Tá um pouquinho no chão agora. A vontade dele está aqui, entende? Então, se eu não conheço isso daqui, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais pra frente, eu não sei. Eu não tenho base nenhuma para saber qual é a vontade de Deus. Eu não tenho base nenhuma para saber que quando eu sinto alguma coisa aqui dentro, sei lá, dor de barriga, ou é o Espírito Santo falando, filho, calma, vai devagar, não é bem por aí. Se eu não tenho essa base, eu não vou saber nunca. Então nós precisamos, primeiro, estar sujeito, submisso à vontade de Deus. E aí eu lembrei de uma passagem que está lá em Mateus capítulo 8, que é a passagem que fala sobre o centurião romano. Eu não vou ler aqui, mas eu vou contar para vocês, depois vocês anotem aí. Mateus capítulo 8, a partir 5 a 9 ali mais ou menos, vai contar um pouco dessa história ali. Conta lá que existia um centurião romano, quer dizer, Roma não tinha nada a ver com o judeu, nem acreditava em Deus ali naquele momento, né, os judeus. Mas esse romano de alguma maneira viu os milagres e acompanhou o ministério de Jesus por alguns motivos. E em certo momento ele chega, ele tem um servo na casa dele, muito doente. E ele vai a Jesus e fala, Jesus, você pode ir? Eu tenho um servo doente e eu queria que você o curasse. Jesus fala, tá bom, vamos lá. Ele fala assim, não, você não precisa ir. Porque eu estou debaixo também. Eu também sou sujeito a uma autoridade. E se essa autoridade fala, faz, eu faço. A reação de Jesus, sabe qual foi? Foi de ficar maravilhado. Porque ele não tinha visto fé daquele tamanho ainda. A ponto dele falar assim, olha, pode ir embora. Porque você creu, porque você entendeu o que é estar debaixo da palavra de autoridade de Jesus, o teu servo está curado. E aquele servo estará curado. Entende? É isso que eu... Assim, estar submisso não é estar na igreja. Estar submisso não é obedecer, não roubar, não matar, sabe? Sim, isso é o básico do básico do básico do básico. É ser crente puro. A submissão é no algo mais. A submissão é naquilo que a gente vai conseguir surpreender a Jesus, sabe? Falar, uau, olha o meu filho. Ele está me obedecendo a um ponto, a um nível que não é raso. Não é não roubar, não mentir, não prostituir. Sabe que não é isso, cara. Isso não é submissão. Isso é ser crente. Submissão é estar debaixo da vontade dele. E essa vontade muitas vezes não vai ser a nossa, entenda isso. Os caminhos dele, na maioria das vezes, não é o nosso. E se a gente estiver debaixo dessa vontade, e submisso a essa vontade, nós vamos viver os perfeitos caminhos do nosso Deus na nossa vida. Por mais que não pareçam agora. Eu hoje consigo olhar para trás na minha vida e enxergar tantos caminhos que eu segui, obedeci e me submeti a Ele, e hoje eu colho frutos disso na minha vida, como eu também consigo enxergar outros caminhos também, que eu não fui submisso a Ele, que eu tomei alguns caminhos errados, e hoje às vezes eu colho frutos ainda, pelas minhas próprias escolhas. Você consegue discernir isso talvez na sua vida aí? Talvez a gente consiga aí, olhar para trás e falar assim, puxa, olha, é verdade. Aquela vez lá que aconteceu isso, eu fiquei firme. Poxa, e hoje em dia eu estou colhendo isso na minha vida. Puxa, mas aquela vez também eu fiz isso, nossa, pisei na bola. E até hoje talvez eu esteja colhendo alguma coisa. Por quê? Consequências do nosso pecado, das nossas escolhas. Acontece. Então, entenda isso e reflita nisso. Nada vai acontecer na nossa vida diferente se nós não estivermos submissos ao nosso Deus. Seguindo. Resistir ao diabo, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é resistir? Resistir é conservar-se firme, não sucumbir e não ceder. Tá bom. Como eu consigo ficar firme? Como eu consigo resistir a isso?
diversas maneiras, mas logicamente a principal é clamando a Ele. Eu não sei se você já orou isso, obviamente, mas eu não sei se você já se atentou para isso, mas todas as vezes que nós oramos a oração do Pai Nosso, nós oramos uma frase assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que nós estamos fazendo aí? É pedindo ajuda para o único que pode nos ajudar, porque a minha força não é capaz de resistir. Mas se eu estou com Deus, aí eu sei que absolutamente nada pode resistir ao poder de Deus. Você entende a diferença? Então, quando de novo eu estou submisso a Ele e eu peço ajuda a esse Deus, 1 Coríntios 10, 13 diz assim: não vos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas Deus é fiel, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podes resistir. Antes, com a tentação dará também um meio de saída para que possais suportar. Entende? Se você está submisso, se você está com Deus ali, se você está clamando pela ajuda dEle, Ele vai permitir, porque Ele tem um propósito, mas Ele vai dar livramento. Não é nossa, não é a nossa força. Talvez a gente tenha passado tempos e tempos, anos e anos, tentando resolver uma situação, tentando converter alguém, tentando salvar alguém, tentando mudar a história de alguma coisa, e a gente ainda não entendeu que nós não podemos fazer absolutamente nada. Quem faz é Ele. O que a gente pode fazer é plantar, é semear, é ir ali e dar bom testemunho, é ir ali e ser o melhor crente possível, e isso daí vai gerar um fruto, que lá na frente, talvez não vai ser nós, mas vai ser outra pessoa, enviada por Deus, que vai colher e vai salvar. Entende? Isso eu estou falando de situações, mas óbvio, de tentação, como nós lemos aqui, é a mesma coisa. Não, pastor, mas você não está entendendo, vem uma tentação, vem um desejo, vem uma vontade. Entenda isso em nome de Jesus. O Deus que você serve é poderoso. Nós lemos aqui no início: a voz do Senhor troveja, a voz do Senhor está sobre tudo. É Ele. Então, se eu estou com Ele, cara, não é vício, eu não tenho vício mais. Não, pastor, mas eu, sei lá, eu bebo, eu fumo, eu uso. Não, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. E eu preciso que o Senhor, eu preciso que o Senhor tire essa vontade, e o Senhor vai tirar. Eu já contei aqui, eu não lembro quando, mas eu já contei. O meu pai, quando se converteu lá, 42 anos atrás, 3 anos atrás, ele fumava um cigarro atrás do outro, 12 horas por dia, lá, 13 horas por dia enquanto estava acordado. Mas assim, um atrás do outro. No dia que minha mãe engravidou, e aí ele, conheceu Jesus, blá, 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 blá. No dia seguinte, ele falou assim: eu não fumo mais. E nunca mais fumou. Óbvio que não era ele, entende? Assim, não era, porque não era vontade dele. Imagina uma vida ele fumava, acho que desde a adolescência. De, sei lá quantos anos ele tinha lá, de 10, 12, 15 anos fumando. Quem já fumou aí, sabe que esse negócio né? Cara, não, por quê? Mas assim, porque foi Deus que agiu ali, entende? Não foi a mão dele, não foi a sua força de vontade, não foi. Foi Deus, a ponto de dar nojo de quando sentia cheiro. Não dava saudades, não dava vontade. Quando tomava aquele cafezinho, falava: nossa, agora deu uma vontade. Não, ele não era mais um viciado, entende? Por quê? Porque a mão poderosa de Deus, a voz trovejou ali sobre a vida dele e acabou, desligou aquele negócio. É isso que Deus faz. Você está entendendo? É isso que Deus faz. Ele muda tudo, transforma tudo e cria tudo do zero. Mas nós precisamos resistir. E como a gente vai resistir? Pela nossa vontade? Pela nossa força? Não, mas eu sou... Não. A gente vai resistir se submetendo. A gente vai resistir baixando a cabeça falando: Deus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode, então vem aqui me socorrer. E Ele vai te socorrer.
Mas a gente tem esse passo, essa ação a fazer. Resistir. É dar o primeiro passo e falar assim, não vou mais cair. Mas a minha vontade está gritando, mas eu não vou mais cair. Não, mas espera aí, é que é só uma vez. A vontade da carne, o desejo da carne é essa. É só uma vezinha. É só agora. Se nós resistirmos, se nós pararmos e falar assim, não, porque eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo, você vai ver que essa vontade vai passar. Você vai ver que isso vai sumir da tua vida. Cara, isso pode ser qualquer coisa, pode ser pornografia, pode ser prostituição, pode ser droga, pode ser o vício que for, pode ser qualquer coisa. Entenda, o Deus que você serve, que nós servimos, Ele é suficiente. Ele é capaz. Você crê nisso? Amém. Seguindo aqui. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará. De novo, como a gente se aproxima de Deus? Submetendo, falando com Ele. Não tem outra maneira de nós estarmos próximos de alguém, conhecermos alguém pessoalmente, se a gente não conversar com essa pessoa. Não é assim? Eu não sei, eu não vou saber que o Nicolas operou o joelho se eu não estivesse do lado dele, conversando todos os dias e vivendo junto, e sabendo da recuperação e blá, blá, blá. Talvez alguém aqui não sabia. Por quê? Porque não conhece, porque não está junto. Entende? Se eu quero me aproximar de alguém ou de alguma coisa, eu vou querer saber tudo sobre isso. Eu vou querer saber detalhes, eu vou querer estar perto da hora. Eu vou falar. Como nós falamos? Buscando, orando. Como eu me aproximo de Deus? Lendo a Bíblia. É a palavra de Deus. Buscando a Bíblia, buscando, lendo. Vai ler os evangelhos. Ah, pastor, mais o Antigo Testamento, um monte de coisa. Eu não entendo nada. Tá bom, começa nos Salmos. Tá bom, vai para os evangelhos. Pega lá aquele evangelho que é um negócio só lá. Agora me fugiu o nome aqui. Os sinóticos lá, né? Mas que é uma versão só que fala todos os evangelhos, conta a história lá. Pega isso daí, vai ler. Lê os evangelhos. Sabe o que é isso aí? Eu lembro que tinha um livro aí que chamava Jesus, que era isso lá, que era até do... Não lembro que era o nome de quem. Mas que conta lá os evangelhos de uma forma fluida. É isso. Não vou lembrar o nome agora. Fugiu, desculpa. Pega isso, vai ler. É a palavra de Deus. Sabe, você vai ver quanto Jesus operou. Como Jesus é capaz e suficiente para mudar qualquer coisa na nossa vida. E você vai começar a se aproximar dele. Sabe, isso vai começar a ser próximo de você. Não vai ser só uma história do pastor que contou o testemunho da vida dele, de 17 anos, não, isso não vai ser um testemunho do outro que curou, isso não vai ter, não, isso vai ser a tua história com Deus. É diferente. Muda tudo. Muda a maneira, o sentido que nós buscamos. E óbvio, depois de nós falarmos com Ele, depois de nós estudarmos, lermos a Bíblia, qual é o terceiro passo? É praticar o que a gente está ouvindo e está lendo. Então, de novo, eu tenho que ser o melhor crente possível, em todos os momentos, em todo lugar. Nós estamos sendo observados 24 horas por dia, gente. Eu falei aqui para um pessoal aqui, não lembro onde que eu falei isso, eu estava viajando na semana passada, e eu entrei num lugar, um lugar que tinha pelo menos ali umas, 20 mil pessoas, junto comigo. Entrei, eu, a Sabrina, Davi, Gabriela ali, na hora que eu pisei lá dentro, ali, dei uma volta ali, o senhor não é o pastor Tiago, a Sabrina, Davi, a Gabriela, nossa, a Gabriela tinha a fotinho dela com a mão levantada lá, que bonitinha, tudo bom? Oi, tudo bem? Nós somos nós mesmos. A gente está sendo observado a todo momento. Assim, imagina, eu estava com a minha família, tá tudo bem, tá tudo certo, mas e se eu estou em outro lugar? E se eu estou fazendo outra coisa? E se eu não estou dando um bom testemunho que eu deveria dar como um cristão, não por aparência, mas porque eu sou um cristão? Então assim, praticar a palavra, independente se eu estou dentro da igreja, fora da igreja, com a minha família, no churrasco da família, na festa, não sei das quantas, que aí parece que a gente esquece que é crente. A gente precisa ser crente. Ah, mas aí o povo vai pensar que eu sou careta. Não é verdade. Não é verdade. A minha família, quando a gente chega lá, dificilmente a gente vai, mas quando a gente vai, tá tocando lá, tá lá o som ligado no Bluetooth, tem que ter, obviamente, aquela caixão desse tamanho, cheia de LED piscando, tocando lá, a gente chega,
já muda completamente lá, começa a tocar Gabriel Guedes, em nossa homenagem, não sei porquê, começa a tocar ali o negócio ali, aí começa a mudar um assunto, começa a mudar outro assunto. É isso assim, onde a gente está influenciando, entende? A gente está influenciando ou sendo influenciado? É isso assim, é óbvio que a gente não vai chegar lá e ficar... Não, a gente vai ficar na nossa, tô quieto na minha, né? Davi chega aqui e não dança, pelo amor de Deus, né? Não sei o que lá, sim, tá tudo bem, entende? Mas é isso assim, é ser cristão. O que é ser cristão? Cara, é ser discípulo de Cristo. Olha o que Cristo fez. Uma das coisas que os fariseus mais abominavam em Jesus é porque ele participava de festas e almoços nas casas dos publicanos e dos gentios. Jesus não estava com os crentão, Jesus estava com quem precisava, entende? E obviamente que ele não era influenciado, pelo contrário, onde ele entrava, ele influenciava porque a presença de Deus estava ali. Agora, se a presença de Deus, e aí a gente volta lá no começo, né? Parece um negócio, mas se a gente não está sujeito, se a gente não está caminhando, se a gente não está resistindo, se a gente não conhece a palavra, se a gente não fala com Ele, é óbvio que Ele não está com a gente. Por quê? Porque a gente não está próximo. Agora, se Ele está próximo, se eu estou próximo dEle, Ele está próximo de mim, onde eu vou e onde eu piso, Ele está comigo. Amém? Seguimos. Aí ele continua dizendo aqui, Tiago continua dizendo: pecadores, limpem as mãos de vocês. Sabe o que é limpar as mãos? Limpar as mãos é ação. Nós precisamos tomar atitudes, como eu falei até agora. É colocar em prática. Colocar em prática. No mesmo livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, digam lá: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A gente não está enganando o pastor. Eu falei isso no discipulado no domingo. A gente não está enganando a Deus, porque a gente não vai conseguir enganar Deus. A gente está enganando a nós mesmos, achando que estamos vivendo uma vida linda e maravilhosa, mas aqui dentro, né, um buraco está lá, sabe? Tem um buracão aqui dentro, um vazio aqui dentro, uma tristeza aqui dentro que bate uma hora ou outra, um sobe e desce, sabe? Uma coisa que um dia eu estou lá no céu, outro dia eu estou lá no inferno. Desconfia que isso não é normal, entenda, dias maus todo mundo vão ter, fato, óbvio. Tem dia que a gente vai pegar um negócio aqui, a gente vai dar aquela, mas esse negócio não pode durar. Sabe, esse negócio a gente tem que se fortalecer em Cristo. Ah, mas a tribulação vai vir? Vai. Jesus disse que no mundo a gente teria aflição. Não foi qualquer um, ele falou assim: vós tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. Entende? Então assim, dias maus todos teremos. Agora, a consequência desse dia mau que é o problema. Quanta gente se afunda, quanta gente desiste, quanta gente fala: ah, mas eu não presto para nada mesmo, ah, mas isso de novo, ah, mas a tentação veio, ah, mas... sabe? Então, o limpar as mãos aqui, ele significa ação em nós. Atitude. Parar de sermos simplesmente ouvintes, mas sermos praticantes da palavra que temos ouvido aqui. E por último, ele diz: vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purifiquem o coração. Purificar o coração nada mais é do que a gente cuidar dos nossos desejos carnais. E desejo é a vontade de ter, de cobiçar, é a vontade de ter o que não é seu, é uma vontade exagerada. E a nossa carne, ela sempre vai desejar algo imediato, para agora, que vai satisfazer a minha vontade nesse momento. Não é assim?
agora. A vontade da carne é para ser saciada agora. Por que que, infelizmente, muitas pessoas procuram a prostituição? Eu sei que tem um monte de consequências aí, pecados, eu sei disso. Mas eu quero dizer, para uma satisfação imediata. É uma noite, é uma vez, viro as costas e vou embora. Satisfação rápida, entende? Imediata. Eu não preciso esperar, eu não preciso... Não, eu quero, faço, resolvo e acabou. É isso que a carne faz em todas as áreas da nossa vida. Satisfação imediata. Esse é o desejo da nossa carne. Então desconfia, assim, sabe? Se você quer alguma coisa assim, muito para agora, fala, opa, tem uma coisa errada aí. Deixa eu entender direito aqui. Eu estou querendo muito esse negócio. Será que é a minha vontade ou a vontade de Deus? É o meu desejo ou é o desejo de Deus? A vontade da carne tem que ser morta na nossa vida. A gente não vai converter a nossa carne tem que morrer. Sabe, esse desejo carnal, ele tem que morrer. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você está com insônia? Presta atenção, vou passar uma receita para você que tem insônia. Pega a Bíblia e vai ler. Rapaz, dá um sono. Quase que imediato. Por quê? Entenda assim, parece brincadeira, mas é verdade. Façam isso em casa. Sabe por quê? Porque eu não estou dizendo nem a vontade do cansaço, do sono, não é isso, isso é físico, a gente sabe disso e tal. Mas a vontade da carne, é assim, cara, esse cara não pode ser cheio da palavra, não pode ser cheio do Espírito, não pode se aproximar de Deus. Então vai bater um cansaço, você vai começar a lembrar do seu dia, do que você tem que fazer amanhã, do negócio que você não fez. Cara, é assim. Para orar para você ver, ajoelha para orar. Você ajoelha para orar, o celular toca, chega uma mensagem, você fala, nossa, puxa, não tirei a mistura de amanhã do almoço, do congelador. Não, mas peraí, e aquela louça que eu não lavei antes de dormir, meu Deus do céu. Não, mas o uniforme da criança não está lavado, meu Deus, eu preciso levantar para lavar a camiseta para amanhã, senão não vai para a escola. É assim ou não é? Ou esse negócio da louça só acontece comigo? É assim. Porque essa é a vontade da carne, entende? A vontade da carne não é que eu faça a vontade de Deus. Então a gente tem que desconfiar. Sabe, desconfiar e parar de deixar esta vontade dominar a nossa vida. Este desejo, como Paulo disse aqui, o desejo da carne é completamente contrário ao desejo do Espírito. E a gente só vai entender e viver se nós vivermos pelo Espírito. 1 João 2,17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo vai passar aqui. A gente precisa de alegria para fazer a vontade de Deus, sabe? A gente precisa querer isso daqui. A gente sempre fala aqui que tudo que é ministrado, tudo que é falado aqui, nós temos a opção de entrar, de escutar, de ouvir, de praticar ou não. Porque se a gente não quiser isso para a nossa vida, não adianta nada. Se eu não lavar as mãos, como nós falamos aqui, se eu não tomar uma atitude a partir de agora, e não é assim, mas amanhã eu vejo aí o que eu vou fazer. Não, segunda-feira, tem um feriado essa semana aí, eu já marquei uns negócios no final de semana aí, não posso desmarcar mais. É agora. A gente tem que aproveitar momentos de lucidez. Eu sempre ouço isso da pastora. Aproveite os momentos de lucidez que Deus nos dá. Sabe? E usa esse momento para fazer um negócio que não tem mais volta. Sabe? É isso, sim. É catar o celular e mandar uma mensagem, bom, já foi. Nossa, mandei. Mas é isso, era o certo que tinha que fazer e fiz e acabou e não vou voltar atrás agora.
Entende? Assim, momentos de lucidez que Deus às vezes nos dá para a gente tomar atitude. Porque se a gente deixar para depois de amanhã, se a gente deixar para a semana que vem, se a gente for consultar alguém, meu amigo, não vai rolar. Não vai rolar. Para a gente fechar aqui, eu só vou dar o último exemplo, para vocês entenderem o que são momentos de lucidez. Abraão esperou anos e anos a promessa do filho, da promessa do filho que ele teria de Deus. E aí Deus, ele com quase 100 anos, ele tem o filho, Isaac, o filho da promessa. Aí ele começa lá a crescer, entrar no começo da juventude ali. Deus um dia aparece para Abraão e fala assim, então, sabe o teu filho? O teu único filho Isaac, o filho da promessa? Então, pega ele e vai sacrificar. Entendam? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Pensa naturalmente. Peraí, eu vou, entre aspas, ser Abraão aqui, peraí. Esperei 15 anos, estou, sei lá, mais 12, 11, 10 anos aqui, com o menino. E agora ele vai me pedir um negócio que ele acabou de me dar, ele me prometeu. E através desse filho, eu seria o pai de multidões. Como assim? Não faz sentido. Entende? É isso que eu estou dizendo, assim. Se a gente parar para raciocinar, não faz sentido. Não faz sentido ser crente, não faz sentido ir para a igreja, não faz sentido seguir a palavra de Deus, não faz sentido eu recusar alguma coisa porque eu sei que não é de Deus. Não faz sentido. Por quê? Porque parece que eu estou ganhando. Se Abraão deixasse para a semana que vem, se Abraão fosse consultar Sara, se Abraão fosse orar pela terceira vez, pela segunda vez, pedir... talvez ele não fizesse. Mas porque ele catou, falou, não, peraí, vamos lá. A Bíblia diz lá assim, ó, Deus falou isso, na manhã seguinte ele catou os servos dele e saiu andando. Onde a gente vai? Vamos adorar a Deus. Ele não foi reclamar, ele não falou, não, eu vou fazer um negócio contra a minha vontade. Não, eu estou indo adorar a Deus, porque Deus me pediu um negócio, e eu sei que isso é adoração. Deus nunca tinha pedido um sacrifício humano, não fazia sentido. Entende? Sim, é isso que eu digo, assim, a gente tem que ter momentos de lucidez, claros, que sejam Deus na nossa vida. Então não teremos momentos de lucidez sem estar submisso, sem estar próximo, obviamente. Mas estando assim, teremos momentos que Deus vai falar e a gente vai fazer. E nós vamos ver a glória de Deus. Veremos a glória de Deus. Creia nisso em nome de Jesus. Feche seus olhos por um instante.